Então tá, bora falar agora também sobre esse comentário do Ulisses Costa, da Bandeirantes, né? É assim, mais uma vez, eu nem ia comentar sobre isso não, mas depois desse lance do VAR, mais um jogo com o Goiás roubado, a questão também do bairrismo, né? Onde na semana que vem o Goiás enfrenta o São Paulo aqui na Serrinha, então eu achei um tópico pertinente. Primeiramente, o torcedor ele torce para quem quiser. Eu, por mim, que se dane, eu tô preocupado é aqui com o meu canal, é em conversar com vocês, é em trabalhar, é fazer minhas coisas, tá? Eu não quero mudar nada, por mim o mundo é assim mesmo, mas questionamentos a gente deve fazer, tá? Eu faço, como eu falei, não tô aqui para mudar pensamento de ninguém, não tô aqui para querer um mundo melhor, tá? Eu não acredito nisso, exceto para mim mesmo, tá? Nesse aspecto de olhar pro próprio umbigo e melhorar, eu faço. Mas de tentar salvar a humanidade, salvar o torcedor misto de Goiás, não. Só que eu penso que reflexões ajudam nisso. Tanto para a geração atual quanto também para a próxima. Não acho que sou o melhor mensageiro disso, mas eu sou sim um defensor da questão do bairrismo. E sobre a questão de comentários, é algo normal, né? Até vejo muito o Geliezer comentar isso, um abraço aí para ele, de que não existe essa questão da mídia nacional, né? Ela tem o sinal para todo o Brasil, mas a mídia é de São Paulo ou do Rio de Janeiro. O comentário, em termos do Ulisses Costa, ele não falou nada de errado, tá? Que o São Paulo é favorito, que não vê as chances de não classificar. Ele tem o direito de dar o pitaco dele. Eu também não via grandes possibilidades do Goiás fazer um grande jogo, de vencer o São Paulo, de sair classificado. Só que há uma diferença muito grande. Olha, o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, pode estar na última colocação. Se eles enfrentarem um Goiás, o Bahia, o Sport, como já aconteceram muitas vezes, né, desses clubes estando bem na tabela de classificação, enfrentando um dos ditos grandes, né, de São Paulo ou do Rio de Janeiro, eles não vão utilizar esse argumento de que não há nenhuma chance, de que o time é horrível, de que acabou, de que não é nada, tá? E não é a primeira vez, vai lembrar no ano passado, né, o próprio Ulisses Costa comentando isso. Então assim, não tem nada contra ele, enfim, faço o que quer da vida, não tô aqui para cagar regra para ninguém não, mas para a gente olhar para o próprio umbigo também, em relação, por exemplo, à parte de torcer, né? Eu acho que o futebol na infância ele é muito difícil de você escolher, né, um clube, óbvio você vai estar influenciado por um pai, por um tio, enfim, faz parte, por um avô, mas infelizmente aqui em Goiás a gente que até tem um certo orgulho de algumas coisas daqui, se a gente pegar assim o âmbito de Goiânia, né? Eu vejo que o goiano ele é sim orgulhoso da capital. O goiano do interior ele também tem o seu orgulho, por exemplo, da cultura mais de fazenda, né? A cultura do agro, enfim, há esse orgulho aqui em Goiás. Só que da música sertaneja, só que quando parte, por exemplo, para time de futebol, parece que a gente tapa os olhos em relação a isso, né? Eu já vi muitas vezes, igual, por exemplo, cantores famosos, igual o Jorge Mateus, né? As músicas são de Goiás, na hora de você torcer é o Flamengo e o Corinthians. Não é só eles, tá? Óbvio, né? Tô só aqui citando vários jornalistas, né, que na hora de ganhar o pão é com o clube do estado, mas na hora de torcer é pro Fluminense, é pro São Paulo, é pro Vasco. Como eu falei, volto a dizer, por mim façam o que bem entender, cada um faz o que quiser da sua vida, mas é uma grande hipocrisia nesse sentido e a gente como torcedor acaba, digamos, pagando o pato por isso, né? De você acreditar que existe uma boa fé. Até coloquei o Galvão aí na capa, em relação, por exemplo, talvez seja um dos únicos comentaristas, jornalistas, principalmente da velha guarda, que sempre respeitou o Goiás, né? Não só o Goiás, mas também um Vitória, um Bahia, um Sport. Não que, jamais um Paysandu, não que eu vou falar que o Goiás é do mesmo tamanho do São Paulo. Não, não é isso que eu tô querendo dizer, do mesmo tamanho do Internacional, igual foi a fala do Ulisses Costa no ano passado, falando que o Goiás não era nada perante ao Internacional. Não, é um clube maior sim, só que não há esse desrespeito na fala quando vai se dizer dos clubes locais, seja de São Paulo ou seja um comentarista, por exemplo, do Rio de Janeiro. Óbvio, tá na praça deles, ele não vai falar, não vai cuspir, né, no prato que come. Mas infelizmente a gente goiano faz muito isso na hora de escolher o time. Óbvio, o Goiás fraco, ele desmotiva o torcedor, mas uma coisa eu tenho certeza. Eu, com a cabeça que eu tenho, jamais torceria, né, para um time de fora ou algo desse sentido. O Goiás pode levar de 20, 30, não existir mais, eu não torceria para outro clube, exceto o Goiás. Tá? Infelizmente é assim. Tá? É assim que a mídia trata o Goiás, é assim que a mídia trata o Bahia, o Atlético Paranaense, até mesmo os outros grandes dos outros centros, né?
como Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Em termos de história, de formação do Brasil, são estados mais antigos do que Goiás, que tiveram uma participação também mais importante naquele começo de Brasil, só que eles ganharam essa força também dentro de campo, vencendo títulos, disputando, né, a ferro e fogo a cada duelo. O Goiás conseguiu fazer isso por certo tempo, não conseguiu se manter lá mais. Acho que o cenário de hoje, né, de um representante nesse quesito, seria o Atlético Paranaense, né, que é um clube que consegue sim desafia a Globo, desafia o óbvio, né, desafia o dito os grandes do futebol brasileiro e, na minha opinião, já é um clube maior, por exemplo, em termos de conquistas, do que o Botafogo. Mas, óbvio, né, o Botafogo é mais antigo, o Botafogo é do Rio de Janeiro, o Botafogo é querido pela Globo. Então isso jamais, né, em termos, o Atlético Paranaense pode ter 5 Copas do Brasil e 2 Libertadores. A Globo não vai considerar ele maior do que o Atlético, né? Ou mesmo se fosse um Goiás, o Bahia ganhando o Campeonato Brasileiro, faz parte, estão lá dentro, tem a rivalidade com os outros também, não estou querendo tirar o mérito das conquistas do futebol, por exemplo, carioca ou do São Paulo, mas a que custo foi isso também, né? É algo que a gente tem que se pensar. Infelizmente o brasileiro ele não tem esse discernimento também, tá? Infelizmente não é só a gente aqui em Goiás, é muito daquela onda do oba-oba, do que tá ganhando, da fase que tá boa, e sendo assim, dificilmente ele vai adotar o Botafogo da Paraíba, o 13, sei lá, o Anápolis, o Novo Hamburgo, o que seja, o Brasil de Pelotas, a Chapecoense. Não, infelizmente, a gente, nesse ponto, deixa muito a desejar, né? O brasileiro em si já deve muito isso, a gente goiano mais ainda, porque se a gente pega em outros cenários, né, tem sim um bairrismo mais forte, né? Aqui em Goiás cresceu um pouco isso, se a gente pegar os últimos, sei lá, 5, 10 anos, só que ainda é um movimento muito do torcedor, né? A gente não vê isso em mídia, um ou outro gato pingado, dos próprios clubes, né? Jogadores, enfim, a gente não vê isso. Então é algo que é uma luta basicamente inglória. E em relação, por exemplo, à arbitragem, ela vai refletir isso também dentro de campo, nas tomadas de decisões, no comentário, né? Que não será imparcial, da mesma forma, a falta de respeito, né, tratando os clubes como se não tivesse nenhuma história. Eu volto a dizer, o Goiás não é maior do que o São Paulo, o Paysandu não é maior do que o São Paulo, o Bahia também não, só que acho que existe a questão do menosprezo, né? Isso eu nunca fiz com nenhum adversário, independente de quem o Goiás enfrentar. Existem clubes maiores e menores, mas até eu que, né, nem se compara, eu não trabalho em uma empresa, eu não tenho a responsabilidade de fala como muitos desses ditos jornalistas. Ainda assim, eu não vou chegar aqui e falar que o CRB é um nada, que o Mirassol não presta para nada. Enfim, posso não gostar, já dei comentários mais assíduos a respeito desse assunto, mas o respeito, né? E principalmente, o Goiás não é só isso, tá? O Goiás é um clube de 50 edições de Série A, gente. Então, às vezes, tratam o Goiás como se fosse o São Bernardo, o São Caetano. Enfim, é o que está no umbigo deles. Vai puxar para essa sardinha mesmo, tá? E no próprio ano passado, o Goiás fez uma nota, enfim, falando do Ulisses Costa, de que o Goiás... Não, isso não precisa, tá? Deixa isso pra lá, deixa o cara, né, deixa o louco gritando sozinho, você não vai dar palco pra maluco também, tá? Eu tô fazendo isso aqui porque, né, obviamente eu ganho alguma coisa, né, com você assistindo esse vídeo e acaba sendo o tópico aqui pra gente. Mas o Goiás não, tá? Como instituição, vai cuidar da vida. Teve resposta do Paulo Rogério Pinheiro, até o próprio Tadeu também, eu lembro dele comentar sobre isso, sobre o jogo aberto, né? Mas enfim, o jogador não pode cair nessa também não. Serve de motivação para o jogo da volta e essa reflexão também de por que a gente acaba muitas vezes não valorizando, tá, o que é daqui, não valorizando os clubes goianos e essa cultura de achar que sempre o de fora é melhor. Tá? O goiano tem isso em relação a outros estados. Se você chegar em estados, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, vai ter isso em relação aos países de fora, enquanto você vai ver, na verdade, dificilmente, né? Dificilmente é algo tão diferente assim. Mas enfim, infelizmente nem todos terão essa chance, né? Então beleza, acho que deu para comentar aqui sobre esse assunto, né? De transmissão, de band, de comentários, enfim. É o jeito que a mídia do Eixo vai tratar não só o Goiás, mas os outros clubes médios, né? Aqui do futebol brasileiro. O Goiás, o Sport, o Vitória, o Bahia, Coritiba, o Paysandu, é assim. A vida é assim mesmo, que a gente pode fazer o quê? Apoiar o nosso time, né? Cobrar a diretoria também em relação a investimentos, a profissionalismo, a SAF, né? É um caminho que pode se mudar,
essa questão do patamar, como vem fazendo o Bahia, como faz o Atlético Paranaense, como faz a organização do Fortaleza. Sem isso, não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta fazer nota oficial. O jogo se ganha dentro de campo, mas fora dele existem muitas outras questões também. Não se esqueça de fazer a sua aposta na Pix Brasil, tá? A partir de R$ 1 via Pix, sem burocracia. O link você encontra na descrição da nossa live, no primeiro comentário fixado. Lá você ganha R$ 20 de graça, inclusive. Vou ler aqui o comentário de vocês. Eu parei em qual? Acho que foi do Emerson, né?